No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como identificar um ótimo gráfico para você operar. Talvez você não saiba, mas o gráfico influencia e muito a sua assertividade na hora que você for utilizar o seu setup. Então fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto e hoje eu vou te mostrar como identificar quais são os melhores tipos de gráficos para você operar. E se você está curioso sobre quais indicadores são esses na minha tela, esses são indicadores de mercados futuros, que eles fazem basicamente rastrear o movimento das baleias. E esses serão os novos indicadores que eu vou adicionar no nosso curso Top 15 Indicadores Lucrativos, onde, além de você ter diversos indicadores que vão melhorar a sua assertividade no mercado, eu estou sempre atualizando com novos indicadores. Se caso você tiver interesse de adquirir os 15 indicadores lucrativos, primeiro link na descrição. Também temos os links do nosso canal do Telegram, caso você queira ir lá trocar uma ideia comigo. E claro, o link de cadastro da Binance, que te dá até $100 de cashback. Bom, dito isso, vamos para o conteúdo. Para a gente se situar do que é um bom gráfico para operar e o que não é, nós precisamos de alguns parâmetros. E para isso, eu vou entrar no gráfico de 1 minuto, porque fica muito mais fácil a identificação dos candles. E se caso você não saiba como ler candles, padrões gráficos e tudo mais, saiba que nós temos um curso totalmente gratuito de trade aqui no canal, que eu vou deixar a playlist no final desse vídeo. E um gráfico bom para operar é aquele em que os candles eles são mais formados, ou seja, que não existe muita sombra nem para cima nem para baixo. Deixa eu pegar, por exemplo, esta parte da Ripple USDT perpétuo. Eu quero que você se atente como esta parte do gráfico ela está com muitas sombras, tanto para cima quanto para baixo. Nós temos muitas sombras aqui, aqui, aqui e também na parte de baixo. Olha quantos candles nós temos de indecisão. Quando você abrir um gráfico de futuro, seja ele 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos ou de repente em algumas criptomoedas 1 hora e ele aparecer com muitas sombras tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, esse é um gráfico com muito ruído. É um gráfico difícil de operar, pois não são padrões tão claros que estão se formando no gráfico. E a briga entre compradores e vendedores de fato está muito alta. Quando você está no mercado spot, ou seja, no mercado à vista, é bom você se atentar a esse tipo de detalhe, porém não é tão essencial. Agora, quando você opera aqui dentro dos mercados futuros e você está operando alavancado, você quer um gráfico com menos ruído possível, com menos sombra para os dois lados. Olha a diferença deste gráfico cheio de ruídos aqui da Ripple para este gráfico de BTC USDT perpétuo, ou seja, futuros do Bitcoin. Perceba como os candles eles já são mais estruturados, mais formados, mais compactos e as sombras não estão para todo lado, tanto para cima quanto para baixo. Perceba, por exemplo, nesta parte aqui que nós tivemos poucas sombras embaixo e mais sombras em cima, ou seja, pouco interesse vendedor. Este é um tipo de gráfico de fácil leitura, em que, através de indicadores clássicos ou até mesmo os indicadores avançados que eu vendo no treinamento, juntamente com a análise do gráfico, fica extremamente simples de você identificar a tendência, um bom ponto de entrada e fazer aqui a sua operação. Por exemplo, justamente neste ponto aqui, nós tivemos um ótimo ponto de entrada, com stop extremamente curto de 0,10 que, alavancados em 100 vezes, seria 10% de stop caso você estopasse, porém com uma proporção de lucro em que, como temos poucos ruídos na parte de cima, ou seja, poucas sombras, você conseguiria identificar essa tendência facilmente, podendo assim arrastar para alvos maiores e de repente até pegar um alvo 4 aqui, com uma lucratividade de 50% em sua operação, arriscando somente 10%. Ou seja, é uma ótima proporção de 1 para 5 com uma operação feita em apenas 12 minutos. Ah, Narciso, mas você está me dizendo que não dá para operar com gráfico com sombras? Claro que dá para operar, mas esse gráfico com sombras não pode ter tantas sombras a ponto de te violinar e pegar o seu stop. Aqui eu estou num dos gráficos que eu mais gosto de operar em 1 minuto, que é o gráfico da Terra Luna. Perceba que ele tem sim sombras para cima e sombras para baixo, porém ele ainda segue aquele padrão estrutural do mercado. Temos uma baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta e assim por diante. Ou seja, apesar de termos sombras, você pode notar que o gráfico ele é bem estruturado, os candles são bem estruturados e eles seguem um padrão claro de tendências.
por mais que sim, temos algumas sombras. E se eu arrastar esse gráfico um pouco aqui mais para o lado, você pode ver que ele ainda segue este mesmo padrão. Olha, por exemplo, essa parte aqui. Temos muitas sombras na parte de cima e poucas sombras na parte de baixo, indicando que o movimento comprador é forte. E mesmo sem nenhum indicador técnico plotado nesse gráfico, eu consigo tranquilamente achar um ponto de entrada no gráfico. Olha, por exemplo, este ponto aqui. Na ruptura deste candle, nós teríamos um ótimo ponto de entrada, em que o alvo 1 alavancado em 100 vezes seria de 60% e o alvo 2, que bateu exatamente aqui em cima, seria de 116%, em uma operação feita em apenas 8 minutos. Isso justamente porque o gráfico me possibilita ler ele de forma fácil, por mais que eu não tenha nenhum indicador me ajudando nisso. E é isso que eu quero que você se atente. O gráfico, ele pode ter sombras, porém tem que seguir uma estrutura clássica de mercado. Você tem que olhar para ele e saber que ele está andando em ondas. Ele pode sim ter alguns pavis, porém esses pavis eles têm que seguir uma certa estrutura. Aqui eu não tenho pavis na parte de baixo porque o movimento é comprador, ou seja, uma fácil leitura para que eu possa arrastar a minha operação. Então, identificar essas diferenças no gráfico e entender se um gráfico está estruturalmente bom, por mais que tenha alguns pavis, como é o caso aqui da Terra Luna, é extremamente importante para que você garanta o seu lucro na operação, diminuindo as chances de você ser violinado e de o preço ir lá e pegar o seu stop. E hoje eu confesso para você que eu penei um pouco para achar um gráfico ruim. BNB, apesar de alguns pavis, está bom para operar. Solana está com um pouco mais de ruído, mas também está bem estrutural, seguindo uma estrutura bem clara no mercado. E por que isso acontece? Bom, se eu entrar aqui no gráfico de Bitcoin, podemos ver que hoje é um dia de alta. Nós estamos justamente neste dia aqui. Então, tivemos um padrão de mulher grávida ontem com este padrão de alta hoje. E o que eu quero dizer com isso? Sempre que o Bitcoin estiver em alta, as pessoas estiverem comprando, isso vai refletir em todos os outros gráficos. E é por isso que a maioria dos gráficos está com uma estrutura um pouco mais formada do que o habitual. E aí fica uma dica de ouro para você. Em dias de alta do Bitcoin, os padrões eles tendem a ser mais fechados, mais formados, mais fáceis de operar e, consequentemente, mais lucrativos para você. Em dias de baixa do Bitcoin, o mercado de altcoins em geral tende a dar uma boa balançada. Em resultado a isso, temos grandes pavis para cima ou para baixo e gráficos com uma leitura mais difícil de ser feita. Então vai a dica para você. Em dias de queda do Bitcoin, escolha gráficos que estão muito sólidos. Gráficos que estão ali dando mais ruído do que o habitual, e isso é uma coisa que vocês vão pegar com o tempo, no dia a dia, se acostumando com os gráficos que vocês vão ver. Tente não operar nesse dia ou procurar um outro gráfico de futuros que seja mais fácil a leitura, como foi os exemplos que eu trouxe para você agora há pouco. Mas mesmo difícil, não é impossível de achar. Aqui temos o gráfico da Pudinx USDT Perpétuo, e exatamente isso que eu estou falando. Tem pessoas que entram para operar futuros justamente em um gráfico assim. Claro que isso é um caso bem extremo, porque temos violinadas aqui gigantescas, como é o caso desta violinada aqui para baixo que foi de 13%, ou esta super violinada aqui para cima que foi de 41%. Você consegue achar grandes oportunidades em gráficos assim? Claro que consegue. Se você acertar a mão em uma operação dessa alavancado, você multiplica às vezes em 40, 50 vezes o seu capital, mas esse nem de longe é um gráfico que você tem que operar no seu dia a dia. É um gráfico que possivelmente vai te tirar dinheiro do mercado, vai te violinar e pegar todos os seus stops, o que vai abalar o seu psicológico, você vai ficar frustrado na operação e vai perdendo a confiança ao longo dos trades. Ou seja, este não é um tipo de gráfico para você operar. Este é um tipo de gráfico para quando você está com lucro muito alto, você pega uma parte do seu lucro e entra daí sim, como se fosse uma aposta, alavancado em 10, 20 ou até 50x e tentando multiplicar em 50 vezes o seu capital. Ou seja, uma estratégia extremamente arriscada que vai te dar um extremo lucro. Porém, vou repetir de novo, nem de longe é um gráfico que você deve operar. Este é o tipo de gráfico com pavis para cima e para baixo que você tem que fugir, pois basicamente é feito para tirar o seu dinheiro. E eu quis sim antecipar esse vídeo, porque na realidade ele iria vir um pouco depois, porém, algumas pessoas que fizeram nosso curso gratuito de trade e já aprenderam a identificar gráficos, padrões e trabalhar com indicadores,
Com a primeira parte do nosso curso gratuito de mercados futuros, se sentiram confiantes de colocar uma pequena banca e se jogar aqui para o mercado de futuros. E por isso eu trouxe esse vídeo auxiliando essas pessoas a identificar o melhor gráfico dentre vários que nós temos aqui dentro dos mercados futuros. Porém, é muito importante que você veja as próximas aulas, pois além de eu trazer para você vários macetes aqui dentro dos mercados futuros, alguns setups e outras coisas muito importantes que você tem que tomar cuidado, é bem importante que você continue assistindo aqui as nossas aulas, extraindo todo o conteúdo que eu vou passar para você e aplicando aqui dentro dos gráficos. E eu acho que todo esse conteúdo vale o seu like. Então, se você não deixou o like, deixe o seu like para fortalecer o canal, pois isso é muito importante no crescimento e na divulgação do meu conteúdo. E o YouTube só entende que você gostou se você deixar o seu like e, claro, se for inscrito no canal. Então, dá esse apoio para o canal, pois eu prometo trazer para você mais conteúdos de qualidade e, como eu sempre falo, nos vemos no próximo vídeo.